Olá, muito boa tarde. No início de um ano letivo, a Igreja Católica promove uma Semana Nacional da Educação Cristã. Este ano, em torno do tema Pacto Educativo Global, proposto pelo Papa Francisco e que desafia escolas, paróquias e famílias. Neste programa vamos descobrir como faz parte do ambiente educativo no Colégio Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, onde é diretor pedagógico Paulo Campino, e Luís Pedro Sousa faz parte da direção pedagógica deste colégio. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Paulo Campino, que desafio é este que o Papa coloca aos ambientes educativos e que é retomado na mensagem da Comissão Episcopal para esta semana, de fazer um pacto com as gerações jovens para pensar a educação? Eu penso que um dos dados mais importantes deste pacto a que o Papa nos convoca é a escuta dos alunos, a escuta da sua realidade, a escuta das suas preocupações, uma escuta para a qual é necessário tempo, uma escuta que tem de acontecer a partir dos universos que eles povoam, uma escuta para a qual somos desafiados a entrar no seu mundo e a escutar a partir da sua realidade concreta. E isso é possível num ambiente escolar, num ambiente pedagógico que hoje a escola tem? Sim, eu penso que é cada vez mais possível este desejo, esta ambição de escutar os alunos. Claro que a escuta requer tempo e nem sempre os horários escolares, o modo como as escolas se organizam, até os desafios que as escolas enfrentam, a gestão dos currículos, a preparação para os exames nacionais, tudo isto muitas vezes não deixa o tempo necessário para atividades destas. Mas é fundamental que repensemos a escola no sentido em como se organizam os tempos letivos, o que é uma atividade de aprendizagem, são ou não os intervalos também um momento de aprendizagem, porque às vezes podemos viver uma escola quase como uma empresa, em que durante a aula estamos a trabalhar e, portanto, estamos a aprender e depois vamos fazer um intervalo como se o próprio intervalo, as atividades, as visitas de estudo, as aulas que podem ser dadas fora da tradicional sala de aula, tudo isto são ambientes que facultam ao aluno aprendizagens que o tornam mais pessoa. Portanto, este pacto é um grande desafio para as escolas e nós no Colégio Sagrado Coração de Maria temos procurado implementar este pacto, até porque estamos numa revisão do nosso projeto educativo, o Luís tem estado a coordenar essa equipa, pode falar depois mais a pormenor, em que este pacto tem sido o centro a partir do qual nós estamos a reimaginar o nosso projeto educativo e o nosso trabalho no nosso colégio. Luís Pedro Sousa, então que exercício é este que está a acontecer no ambiente do Colégio Sagrado Coração de Maria? Na verdade é um exercício muito necessário e muito generoso da vida da escola, porque, como o Paulo dizia há pouco, a escola não poucas vezes gasta o seu tempo em questões organizacionais, quando devia pensar as questões de fundo e as questões estruturais. Portanto, sempre que é necessário e importante fazer uma revisão do projeto educativo, entramos aqui na dimensão do que a escola deve ser efetivamente, que é pensar como educa e porque é que educa, em termos de propósito. É naturalmente um caminho que é preciso ser feito. Aliás, o Papa, a propósito do Pacto Educativo Global, falava da necessidade deste caminho educativo para a mudança. É um processo que precisamos de fazer e é o que estamos a fazer no Colégio Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, porque, a propósito da revisão do nosso projeto educativo, temos tido como documento absolutamente inspirador o Pacto Educativo Global, também o Ideário do Instituto das Irmãs do Coração de Maria, naturalmente o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, ou a Educação para a Cidadania, o projeto de Educação para a Cidadania, mas o Pacto Educativo Global tem sido a base desta revisão. E tudo isso, de que forma é que se torna possível num ambiente de escola feito de horários, enfim, de corridas, de falta de tempo para tudo? Há aqui uma mudança de paradigma, diria quase radical, que é necessário implementar? Sim, não sei se uma mudança de paradigma, mas uma dança que precisamos de dançar para que isso possa acontecer naturalmente. No Pacto, o Papa chama a importância da aliança e de vários intervenientes pensarem e viverem a escola. E, portanto, se calhar, um elemento muito importante é a própria escola não ser pensada a partir de uma determinada hierarquia e de um grupo de docentes que pensam como é que a escola funciona, mas pensar a escola a partir daquilo que é a relação com as famílias, com os alunos, com o meio ambiente, e isso faz toda a diferença, naturalmente. E, portanto, penso que precisamos de encontrar um modo para que isso possa acontecer,
O Pacto Educativo Global não nos traz um modus operandi, não nos diz devem fazer desta maneira, chama-nos ao propósito, não é? E não propriamente ao modo. E eu parece-me que na vida da escola, nós no Sagrado vivemos muito esta realidade. Existem um sem número de possibilidades que a escola permite e que a escola católica permite em particular, para que esta vivência do pacto possa realmente ser aplicada e vivida, não é? Desde atividades, mas também a momentos que se criam. O Papa fala muito da importância de escutar, não é? E uma escola que não cria os seus tempos de escuta é uma escola que está a falar sozinha, não é? Portanto, isso é significativo e é muito importante. Portanto, vemos como uma coisa muito possível de acontecer no nosso projeto educativo. Eu, por graça, costumo dizer que o Papa Francisco e o nosso fundador, em algum momento, vão ter lido a mesma Bíblia, certamente. Porque encontramos no pensamento do Papa Francisco e na sua abordagem muita conexão com aquilo que é o pensamento do Padre Gaiac, que é o fundador do Instituto das Irmãs do Coração de Maria. E, portanto, sentimos assim numa praia onde é possível estar, porque faz sentido esta abordagem. E se quiséssemos apontar já para mudanças na escola, para que o Pacto Educativo seja implementado, que mudanças é necessário implementar? Mudanças de tempos letivos, passar, como dizia Paulo Campino, também a potencialidade do momento de recreio como momento educativo? Paulo, mas na verdade eu acho que se centrarmos só o Pacto Educativo nessas mudanças organizacionais, elas são necessárias, mas se o centrarmos só, estamos a matar muita da essência do Pacto Educativo, porque me parece que o Pacto Educativo aponta mais para o propósito e para coisas mais fundas do que uma orgânica. A orgânica fará parte desse caminho, mas precisamos de começar antes dela, porque é muito comum fazermos isto na educação, que é resolvemos a estrutura, não resolvemos o princípio, não pensamos naquilo mas que... Mas para alterar o propósito é preciso, diria, enfim, quase entrar na cabeça de cada aluno, não é? Estar com ele. Sim, a educação deve ser individualizada, não é? Deve ser personalizada, mas a verdade é que nós não precisamos de ter a consciência de cada um em particular. Há uma dinâmica do grupo, há um modo como os jovens olham hoje a sociedade, como se posicionam, e penso que isso, espaços de encontro, espaços de reflexão, espaços de assembleia de turma, são espaços que nos permitem perceber o que é que os nossos alunos pensam. E são esses espaços transformadores? Ou podem ser espaços transformadores, não há absolutamente dúvida nenhuma disso. Não é? Uma escola que cria momentos de escuta ativa, uma escola que cria momentos em que a própria família também vem ao contexto escolar, não é? Com tempos de formação para pais, com escolas de pais, tudo isso são momentos transformadores, claramente. Paulo Campino, a nota da Comissão Episcopal de Educação Cristã aponta para este pacto educativo como oportunidade de afirmar a centralidade da pessoa, de cuidar do planeta e sempre também nesta ideia de apontar um caminho, o que a educação propõe. Isso acontece na escola. De que forma é possível acontecer noutros ambientes educativos, como, por exemplo, na catequese, onde o diácono Paulo Campino é diretor na Diocese de Santarém? Sim, tenho gasto a minha vida na educação. Eu penso que quando a nota pastoral, que eu acho mesmo muito, muito rica e muito bela, parte desta ideia de que a educação aponta caminhos a partir da centralidade que é cada pessoa, quando a nota chama a atenção para a importância da aliança que é preciso fazer em cada espaço educativo, ela ajuda-nos a compreender que é na centralidade de cada aluno, de cada catequizando, que pode acontecer o diálogo, o encontro com aquele a quem somos chamados a anunciar e a quem somos chamados a aderir. Por isso acho também muito bonito a nota quando ela diz que da descoberta de cada um de nós chegamos à descoberta do coletivo para chegarmos à descoberta daquele que é garante de transcendente e que é o próprio transcendente em nós. Na escola, quer na escola católica, penso que na generalidade da escola em Portugal tem havido esta preocupação de pôr o aluno no centro. Tal como a catequese tem tido esta preocupação. E o catequista mais como um papel de acompanhar este caminho. Aliás, o itinerário da catequese aprovado há bem pouco tempo chama-nos exatamente a atenção para isso. É o papel do catequista, o papel do educador, não é percorrer o caminho, é abrir modos deste caminho poder ser percorrido e depois cada um de nós vai fazendo a sua própria caminhada, a sua própria adesão e a sua própria descoberta. E, portanto, esta nota pastoral veio exatamente reforçar isto. Há aqui um outro aspecto que eu gostava muito de realçar, que é a importância da escuta.
nós às vezes temos dificuldade de escutar os nossos alunos porque eles nos desinstalam, porque eles nos provocam, porque eles usam uma linguagem que não é a nossa. Mas isso é fundamental, e é fundamental ouvi-los na escola, ouvi-los na catequese, deixar que sejam eles a definir o caminho e não nós sempre a definir o caminho. Às vezes fazemos-lo convencidos de que lhes estamos a facilitar a vida, lhes estamos a abrir mais portas, mas verdadeiramente ninguém pode percorrer por nós o nosso caminho. Temos que ser nós a percorrer o nosso caminho. E esta importância da escuta tem sido uma coisa que temos vindo a valorizar também no nosso colégio. Por exemplo, há bocado o Paulo perguntava que dados concretos para isto. Nós decidimos este ano que em todos os anos do primeiro ciclo vai haver uma assembleia de ano dinamizada pelos próprios alunos. Não somos nós que vamos escolher o tema. São eles que em cada turma escolhem o tema e são depois eles que em cada ano dinamizam a escola. Está a ser implementado no nosso colégio também uma prática de assembleias de delegados de turma para ouvirmos os alunos, para estarmos com eles, para lhes dar as respostas possíveis. Isso aí em causa não está uma democratização da escola e do ensino, mas é esse propósito da escuta? Eu penso que o desafio que o Papa nos faz é mesmo a democratização da escola. Porque um dos aspectos que o Papa lança no Pacto Educativo é de envolver alunos, pais e não docentes nos órgãos de gestão e dos órgãos de decisão. Porque muitas vezes podemos correr o risco de todas as decisões serem tomadas pelos docentes. Penso que isso já não é a realidade das escolas, mas ainda estamos longe de envolver os alunos nas decisões finais. Mas há um caminho que temos que fazer. É esse caminho que está a ser feito, como aliás, vocês estão em sintonia, não é? Fazem parte da mesma direção pedagógica. Acredito, como é que está a ser esse caminho, Luís Pedro Sousa, com muitas pedras também pelo caminho ou está a ser um caminho fácil de percorrer? Não, é assim, quem está na vida da escola tem que olhar para isso numa perspectiva de construção e de uma coisa positiva, não é? Nós diariamente confrontamos-nos com visões diferentes, com alunos diferentes, com perspectivas diferentes e isso tem que fazer parte da vida da escola com naturalidade. É curioso que o Papa chama a atenção para uma coisa muito significativa. Isto é um pacto. Quando temos um pacto, temos pessoas com visões diferentes, onde precisamos de encontrar um momento de aliança. E, portanto, não é os alunos agora ditarem o que é a vida da escola ou as direções ou os conselhos diretivos ou os professores continuarem a ditar o que é a vida da escola. É preciso ouvir-nos mutuamente, até nesta perspectiva de sinodalidade, precisamos de nos ouvir mutuamente, perceber aquilo que são os anseios, as preocupações, e existem, são reais. Os jovens de hoje sabem pensar sobre as coisas e nós precisamos nos ouvir para que a resposta não continue a ser uma resposta pré-fabricada e seja uma resposta de encontrar aquilo que são as necessidades do seu tempo. Eu acho que isto é fácil, isto tem que acontecer. Isto não pode não acontecer na vida da escola, não é? Senão ela não está a cumprir o seu propósito. Acredito que numas escolas com mais dificuldade do que noutras, sem dúvida nenhuma com a sua história, mas existindo esse propósito, enfim, o início da caminhada. Uma pergunta ainda sobre este pacto educativo e retomando uma afirmação que o Papa fez aqui em Lisboa, na Universidade Católica, serem administradores. Quando ele desafiou os jovens a não serem administradores de medos, mas empreendedores de sonhos. No exercício, no dia-a-dia da escola, no contacto com alunos, como é que este horizonte se vai construindo? O Papa disse uma coisa mais interessante na Católica, no meu entender, foi a importância da universidade, não continuar a perpetuar sistemas elitistas e a importância de nos responsabilizarmos pelo conhecimento que temos, não é? Foi muito significativo também essa perspectiva. Vamos ver, o que é que educar é abrir caminhos, não é? É apontar caminhos, não pode ser informar. E, portanto, o que nós precisamos de fazer é permitir que os nossos alunos nos contem o que sonham, o que querem, não é? E nós temos que lhe dar a consciência de que, ao adquirirem um conjunto de formação, um conjunto de conhecimento, um conjunto de saber, eles não só podem concretizar os seus sonhos, como podem corresponsabilizarem-se pela construção do bem comum. A escola que aponta só para o umbigo também não cumpre o seu propósito. E, portanto, parece-me que é muito importante esta ideia, que é, sim, a escola ajuda a construir os sonhos, a edificar sonhos. É uma semente de esperança, dizia a nota pastoral, não é? A educação há de ser uma semente de esperança. Sim, mas uma semente de esperança que aponta também para o bem comum e para a responsabilidade que temos quando adquirimos um conjunto de conhecimentos,
porque podemos pô-lo ao serviço da construção da sociedade. E este, sem dúvida nenhuma, que é um tema, enfim, onde teríamos aqui muitas questões a descobrir e que, sobretudo, enraiza-se depois no cotidiano escolar, feito de histórias todos os dias, né? Das histórias de cada aluno. Mas nós, neste programa, temos também o propósito de analisar a liturgia de domingo. Vamos ouvir o texto do Evangelho para depois pedir o comentário a dois professores que estão no ambiente da escola e da catequese. Naquele tempo disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Eles responderam: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhes Jesus: nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produz os seus frutos. Paulo Campina, sua análise a este texto que se escuta nas Eucaristias de domingo. Bem, em primeiro lugar, aqui dizer que eu não sou biblista, mas trabalho esta Sagrada Escritura e leio e saboreio todos os dias. É diácono da Diocese de Santarém. Sou diácono da Diocese de Santarém e muitas vezes presido algumas celebrações da palavra. Nós temos vindo a ouvir São Mateus falar do reino de Deus e da promessa. Domingo após domingo. Domingo após domingo temos vindo São Mateus a apresentar-nos o reino de Deus como uma possibilidade que começa já e que é aberta a todos. E hoje aparece aqui esta imagem da Bíblia, da vinha. Portanto, toda a leitura, quer a leitura da primeira leitura, quer a leitura do Evangelho, vai trazer esta parábola da vinha, a vinha que é muito querida para o povo de Israel. E Jesus serve-se desta realidade concreta, conhecida, que é a vinha, com o que ela traz de alegria, a festa da colheita, a festa de saborear o vinho novo. No primeiro milagre de Jesus, nós depois vamos ver também a importância do vinho como sinal de festa. E, portanto, há aqui todo um concreto da vida daquela gente de que Jesus quer falar. É interessante verificar que a parábola da vinha, apresentada em Mateus, retoma algumas ideias da vinha da primeira leitura, em que a vinha é ali apresentada como o povo de Deus, que o Senhor cuida. Aliás, o texto acaba por dizer: a vinha do Senhor é a casa de Israel, não é? Isso na primeira leitura. Na primeira leitura, Jesus vai retomar esta ideia do povo de Israel como a vinha do Senhor e vai pôr perante esta situação: deve ou não a vinha dar bom fruto? E dando a vinha bom fruto, deve ou não o senhor da vinha receber estes bons frutos que a vinha dá? No texto de Isaías, da primeira leitura, nós percebemos o enamoramento de Deus pelaquela vinha. Ele faz tudo para que a vinha dê boa uva. Ele cuida, ele faz o lagar, ele monta uma torre para que a vinha não seja atacada. E qual é a realidade que o profeta vê?
que aquela vinha não está a dar boa uva. Porquê? Porque aquele povo de Deus continua a explorar o pobre, não a dar atenção ao órfão. Jesus vai retomar esta ideia do povo de Deus como a vinha do Senhor e vai-lhes pôr esta situação. Deve ou não o Senhor da vinha receber os frutos da sua colheita? E o que é que nós vamos ver? Vamos ver Jesus a servir-se daquela instituição judaica que eram os fariseus, os anciãos do templo, que são aqui os vinhateiros que se recusam a dar os frutos da vinha, e vai dizer que isto não pode acontecer, porque o Senhor da vinha tem direito a receber estes frutos. Quais são estes frutos? Olha, são os frutos que a segunda leitura vai falar, os frutos da generosidade, da fraternidade, que é isto tudo que vai acontecer. Aqui pelo meio está esta frase da pedra angular, que tanto simbólica se tornou. Era aí que eu ia também chegar. É interessante verificar que nós, quando estamos a fazer esta releitura, estamos a ver claramente aqui que Jesus está a referir a Ele próprio. Ele é o Filho que Deus vai mandar para que seja possível que o povo de Deus dê bom fruto. E o que nós vamos ver é que eles matam o filho do dono da vinha. E o que é que este texto nos diz? Que perante a situação de morte, que é de matarem os enviados do dono da vinha, de matarem o próprio filho, Deus vai responder com a vida e vai responder com a ressurreição de Jesus, que se vai dizer que é a nova pedra angular. Como quer dizer o quê? Que aqueles que participam na vinha, aqueles que saboreiam na vinha, têm que fazer uma construção muito diferente da construção que tinha sido feita. Esta pedra angular é agora Jesus Cristo, que possibilita, uma outra frase também muito importante que eu ainda queria falar, que é: esta vinha vai ser retirada a este povo para ser dada a outro povo. É a forma que Mateus encontra para dizer que as comunidades nascentes que Mateus conhecia eram comunidades que eram essencialmente construídas por não-judeus, que tinham sido aqueles que tinham aderido à vinha do Senhor. Ainda, muito brevemente, Luís Pedro Sousa, o que estes textos, nomeadamente este Evangelho, diz? O Paulo fez aqui uma boa interpretação. Falou dos 3 textos. Sim, é verdade. É a homilia que vou fazer domingo. Portanto, eu digo só mesmo uma coisa que me apraz a partir desta leitura, que é a surpresa de Deus, não é? Que é a capacidade que Deus tem de, perante aquilo que é o expectável que acontecesse, que era a rejeição e por aí fora, tornar aí a pedra angular. Portanto, esta surpresa que Deus nos traz, a partir de Jesus, o Paulo fez essa referência, a surpresa de Deus na nossa vida, e perante o expectável e perante tudo o que se supõe que vai acontecer, não acontece. Deus muda, não é? O Diácono Paulo Campino vai incluir esta referência na sua homilia de domingo, por certo. Olha, agradeço por terem estado aqui no programa Eclésia a falar da Semana da Educação e também nesta análise à liturgia de domingo. E antes de terminar, convido a passar pelo portal da Agência Eclésia, onde pode rever este e todos os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de um ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.